Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre integrais de funções reais, a gente pode estar também calculando, né, a área entre duas curvas. Por exemplo, se você tem uma curva f, imagine o seguinte, né, que você tem uma curva f que tem mais ou menos esse gráfico. Você tem uma curva G que tem mais ou menos esse gráfico. E aí você resolveu calcular a área que é limitado pelos pontos A e B no eixo X. Tá certo? Então aqui eu chamei de F, né? E essa daqui eu chamei de G. Tá certo? Então nesse caso, note que para essa área, né, a gente tem que F de x, ela vai ser maior ou igual que g de x, né? Ou seja, para cada x que você pegar aqui, o valor que a f vai assumir vai ser maior ou igual a g, né? Então, se a gente está nessas condições, a gente, para calcularmos essa área que eu vou... Bom, deixa eu colocar aqui, representado aqui em roxo, basta a gente pegar a integral de a até b, né? De f de x menos g de x dx. E é bem, tipo, tem a demonstração, né, feita nas notas de aula, né, com mais detalhes, né? Mas a intuição aqui, ela não falha não, né? Porque o que que acontece? Quando você calcula a área aqui da região F, você vai calcular a área disso aqui tudo, né? Certo? Disso aqui, ó. Repara o seguinte, ó, daqui, aqui, né? Essa região aqui toda, certo? Aí o que que acontece? Você quer tá interessado nessa área aqui, né? Toda aqui. Bom, quando você calcula a integral de g, o que que vai acontecer? Você vai calcular essa área aqui, certo? E essa área aqui. Só que essa área, ela vai estar negativa, né? Então, o que que acontece? Você quer retirar a área da f, né? E quer retirar essa parte aqui. Ok, retirou. Só que aqui você quer acrescentar, né? Mas como essa área aqui já é negativa, então quando você retira, na verdade, você está fazendo um acréscimo, né? Então, tá bem razoável, tá certo? E se caso a ordem for invertida, né? Você colocar o G, tipo, ou o contrário, né? Você colocar a integral de, sei lá, às vezes você não sabe qual que está em cima, qual que está embaixo, né? A integral ela vai parecer negativa e depois aí meio que você já sabe, né? Bom, se é negativo, quer dizer que a ordem é o contrário, né? Tipo, se caso eu tivesse colocado assim, né? Integral de a até b, g de x menos f de x, né? Aí você vai notar que isso aqui vai dar menos, né? Aí é só você trocar, né? Tipo, e vai funcionar também. Ok. Bom, vamos dar uma olhada em um exemplo, né? Para a gente dar uma exemplificada, né? Bom, vamos calcular isso aqui, ó. Deixa eu copiar aqui que vai ser mais rápido. Um momentinho. Beleza, né? Então, deixa eu já colocar na próxima lousa, né? Que aí fica até mais fácil. Então, vamos encontrar a área da região delimitada por cima por e de x e por baixo pela reta identidade, né? Então, em cima temos essa função, essa e de x, e embaixo temos a função identidade,
ela vai cortar aqui o eixo em duas partes, vai cortar aqui em duas partes iguais, né? A famosa reta bissetriz. E a região vai ser de 0 até 1, né? Então aqui você tem 0, aqui você tem 1. Então você quer calcular essa região aqui. Bom, vamos proceder como a gente aprendeu, né? Então, no caso, essa aqui, a nossa f vai ser e de x, né? E a nossa g vai ser x, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter integral de 0 até 1, né? De f de x menos g de x dx, que vai ser igual a integral de 0 até 1 de e de x menos x dx. A gente pode quebrar na subtração, né? Então vai ser integral de 0 até 1 e de x dx, né? Menos integral de 0 até 1 de x dx, que vai ser igual a integral. Bom, vamos calcular direto aqui, né? Então aqui vai ser e de x calculado de 0 até 1 menos integral de x é x quadrado dividido por 2, calculado de 0 até 1. Aqui é só tomar cuidado com as contas, né? Porque eu vou ter e elevado a 1 menos e elevado a 0, menos meio, né? Menos 0. Então, e elevado a 1 é o próprio e elevado a 0 é 1, tá? Menos meio, certo? Então, no final das contas, temos que isso aqui vai ser igual a e menos 3 meios. É isso, gente. Aí vai aparecer outros exercícios que você vai ter que descobrir quais são os limites de integração, né? Então, mas a base de cálculo é essa, certo? Bom, a gente viu uma outra aplicação para integral, que é o cálculo de volumes para certos tipos de sólidos, né? Que essa é uma parte bem interessante. Até colocar aqui volumes. Meio que você usa a ideia mesmo da integração para descobrir áreas, né? Só que aqui você vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma figura que vai ajudar a gente a entender o conceito por trás. E é o seguinte. Imagina que você tem um pão de forma, tá? Ou qualquer coisa que você consiga fatiar, né? Eu acho que eu usei o exemplo de um pepino na sala de aula. Mas aí você quer calcular o volume desse pão de forma, certo? Aí você coloca esse pão de forma nessa disposição aqui, tá? E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fatiar esse pão de forma, tá certo? Quando você fatia ele, você vai ter fatias que são um pouco mais grossas, né? Que você pode representar por essa outra figura aqui. Aqui. A gente tem essas fatias aqui que são um pouquinho mais grossas, né? E aí o que que você tem, né?
Eu estou interessado em calcular o volume dessa fatia, certo? Então, você tem que... Essa fatia ela tem essa espessura, tá? Que a gente pode estar chamando de um ΔX, tá? E tem essa área aqui, tá certo? Então, se eu sei calcular essa área e conheço a espessura, então a área da base, né, que meio que as bases aqui, considerando elas ligeiramente parecidas, né? E se eu sabendo a área da base e multiplicando aqui pela espessura, eu vou ter aproximadamente, né, o volume dessa fatia, tá certo? Aí o que que é a ideia que a gente pode estar fazendo? É o seguinte, lembre que lá na integral, quando a gente queria calcular a área debaixo do gráfico, a gente fazia a partição aqui debaixo do gráfico e calculava retângulos que são cada vez menores, né? Não cada vez menores, né? Mas que possuem a base cada vez menor e ia somando a área desses retângulos. Aqui a gente vai fazer algo parecido. A gente vai considerar esses sólidos aqui, esses prismas, assim, vamos dizer, né? Com alturas cada vez menores, né? De forma que quando a gente some tudo, no fim, vai dar o volume, né? Do meu sólido todo, tá certo? Então, nesse caso, a gente pode estar considerando o volume desse sólido como sendo a integral de onde começa o seu sólido até onde termina de a de x dx. Onde esse a de x ele vai ser uma função, onde a vai ser uma função, né? E essa função ela vai descrever para você o seguinte: para cada x, ela vai dar a área da seção transversal, ou seja, a área da sua fatia. No caso aqui, você não está mais pegando uma fatia grossa, né? Você está só olhando fazendo uma fatia simples aqui, né? E olhando o que seria essa área aqui. Tá certo? Bom, uma das aplicações mais interessantes que a gente pode estar descrevendo agora é demonstrar que o volume da esfera, você considerar a esfera. Eita, vamos lá. Você tem a sua esfera aqui. Aí você tem um raio R. Então, o volume dessa esfera, a gente sabe que é exatamente, né, 4/3 de πr ao cubo, né? Mas beleza, né? Como é que a gente pode mostrar isso usando esse método? A gente pode usar a seguinte forma, ó. Então, a primeira dificuldade que a gente vai ter é em criar a nossa função a de x. Mas para isso, a gente pode lançar mão do seguinte desenho, que vai nos auxiliar a essa construção. Só um momentinho. Ok. Então, considere a sua esfera descrita da seguinte maneira. Então, aqui o que está acontecendo? Para cada x, eu vou estar fatiando a minha esfera. Tá? E a seção transversal vão ser o quê? Vão ser círculos. Tá? Se você corta a sua esfera, você vai obter círculos, né? E conforme você se aproxima do centro aqui, as esferas vão ficando cada vez mais... Desculpa, os círculos vão ficando cada vez maiores, né? E aqui cada vez menores, tá certo? Então, o que que acontece? Para cada x, se eu descobrir o que que é esse raio, o que que é esse valor, né, que vai ser o raio, eu vou conseguir obter o A de x, né, que vai ser o volume, desculpe, vai ser
a área, né, dessa seção transversal. Então, A de x vai ser o quê? Vai ser igual a π e r ao quadrado, né? Sendo que esse r, ele vai depender de cada x, tá certo? Tá, e como é que a gente consegue calcular esse x aqui? Bom, da seguinte forma. A gente sabe que para cada x, né, eu tenho a seguinte coisa, ó. Vamos usar o Teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, mas eu vou repetir aqui do lado de cá. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que essa medida aqui, ela é o raio, né? Essa medida aqui é o raio, tá? Aqui você tem a medida de x e você quer descobrir quanto que é y, né? Então, pelo Teorema de Pitágoras, você sabe o quê? Que o raio ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, né? Que é a medida de x. Se fosse menos x, você colocaria em módulo e não daria problema nenhum. Ah, mais y ao quadrado. E aí a gente quer descobrir o quanto que vale y, né? Então a gente coloca y ao quadrado, que é igual a r quadrado menos x quadrado. Como a gente está olhando valores positivos de x, então a gente pode considerar isso aqui como sendo raiz de r quadrado menos x quadrado. Positivo, né? Sem considerar os valores negativos aqui. Tá certo? Porque eu só estou olhando o raio, né? E eu estou interessado, só estou olhando esse valor aqui que vai ser o raio da circunferência e eu quero que esse valor seja positivo. Eu não estou olhando aqui para baixo, estou olhando só para cima. Então, por isso eu considero somente esse valor positivo. Aí, beleza, né? Então, dessa forma, a gente consegue montar o nosso A de x, que vai ser igual a π e o raio ao quadrado, né? Aqui eu coloquei x aqui só para falar que para cada x eu vou ter um raio diferente, né? Mas aqui a gente já tem bem especificado, né? Então vai ser π, esse raio aqui ao quadrado, tá? Então vai ser π que multiplica... Bom, como esses valores aqui vão ser positivos também, então eu posso simplesmente tirar da raiz, né? Então vai ser r quadrado menos x quadrado. Beleza? Muito bem, né? Então, no caso, se eu quero calcular o volume disso, né, vai ser o quê? Vai ser o volume, que vai ser igual à integral do limite inferior, que é menos r, né, que vai ser essa posição, até o limite superior de a de x dx. E agora é fazer as contas, né? Aí você substitui aqui, né, vai ser menos r até r, vai ser π, que multiplica r quadrado menos x quadrado, dx. Aí você pode usar o fato dessa função a de x ser uma função positiva, tal. E desenvolvendo essa conta aqui toda, né, você vai chegar e vai dar de fato 4 terços de π r ao cubo. Tá? Aí vocês calculam aí, tá? Não tem muito segredo. Aí, aí vocês podem checar por vocês mesmos esse fato. Beleza? Esse método ele também é útil para a gente calcular o volume de sólidos por revolução. Por exemplo, se eu quiser calcular esse exemplo aqui, eu quero encontrar o volume do sólido de rotação em torno do eixo x sobre a curva y igual a raiz de x, né, de 0 até 1. Aí como é que a gente faz? Aí aqui é o seguinte, gente.
você vai desenhar o gráfico da sua função que está em questão, né? Que no caso aqui é raiz de x, tá? Que ela vai ter esse comportamento aqui de 0 até 1. E aí ele está pedindo para você calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x. Então aqui você tem um eixo x, aqui você tem um eixo y, e você vai fazer a rotação em torno do eixo x. Então quando você girar esse gráfico, você vai ter que ele vai lembrar um pouco essa figura aqui, tá? E aí o que que acontece? A gente vai aplicar o mesmo procedimento que a gente fez ali para calcular o volume da esfera. Para cada x, eu vou calcular qual que é a área da seção transversal. Então aqui no caso, a gente vai ter algo assim. Opa, tá? E aí o que que acontece, né? Então a gente precisa descobrir o que que é o raio aqui, porque novamente, né, quando eu pegar as áreas das seções transversais, vão ser círculos também. E aí como é que a gente faz para descobrir o raio? Bom, o raio aqui tá fácil, porque a gente tem que para cada x, a gente vai ter o valor da altura dele, né, que vai ser raiz de x. Então, para cada x, o raio é o próprio raiz de x. Então, o A de x vai ser igual aqui a π r quadrado, só que r quadrado para a gente é raiz de x, tá? E novamente, né, eu estou olhando somente valores positivos de x, né? Então não tem a mínima chance desse negócio aqui ser negativo, né? Então, no caso, quando eu aplico o quadrado, vai ser o próprio x. Então, vai ser πx. Então, eu calcular o volume desse sólido de revolução é basicamente calcular a integral de 0 até 1, tá? De a de x dx, que é igual a integral de 0 até 1 πx dx. Que aí você retira o π, né? Já que é uma constante, vai ficar essa integral aqui, que é que a primitiva de x vai ser x quadrado sobre 2, 0 até 1, e vai ser π que multiplica meio, que é π sobre 2. Muito bem. Bom, aí depois tem outros exemplos, né? Tem como é que a gente faz para rotacionar em torno do eixo x, né? Que aí você tem que fazer em torno do eixo y, né? Que aí você tem que fazer uma mudança de coordenada, né? Que está explicado também nas notas. E aprendemos depois uma nova técnica de integração, né? Que é a integração por partes. Opa, tá falhando aqui. Integração. Eita, letrinha braba, hein? Integração por partes. Que é uma técnica bem útil, né? Para a gente integrar funções que são compostas de multiplicação, né? De funções. E o teorema, ele basicamente diz o seguinte, e o legal desse teorema é que, uma vez que você entende a demonstração, você não esquece mais da fórmula. Então temos o seguinte teorema, né? Que é basicamente isso, né? Que se f e g forem duas funções deriváveis, você pode escrever essa igualdade. Então, primeiro, vamos entender como é que a gente aplica isso e qual que é a estratégia que tem envolvida por trás dessa fórmula. Então, aqui é o seguinte. Vamos supor que você queira calcular essa integral aqui, ó, integral de
x seno de x dx, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é dar um jeito de escrever essa integral nesses termos. Então, aqui você tem que fazer uma escolha com bastante sabedoria, né? Vai ter que escolher qual que seria a sua função f, qual que seria a sua função g, de maneira que você tenha essa integral aqui a mais simples possível. Beleza? Bom, para eu ter essa integral o mais simples possível, a gente pode pensar no seguinte. Aqui eu tenho um f, né? E lá eu vou ter um f'. Bom, se eu pegar o meu x como sendo f, o f' lá vai ser 1, né? Porque a derivada do f é 1. E aí o que que acontece? Bom, eu já simplifiquei um bocado aqui, né? Porque só vai aparecer a g, bem dizer. Então, no caso aqui, a nossa g' é o seno de x. E a g, ela vai ser então quem? Quem que eu derivo que dá seno? Menos cosseno. Tá certo, gente? Então, aqui é o seguinte, né? Agora, uma vez que a gente fez essas escolhas, a gente substitui na fórmula. Então, aqui eu vou ter o quê? Que essa integral vai ser igual a f vezes g. Então, vai ser igual a x que multiplica a g, né? Que é menos cosseno de x, menos a integral de g, f'. Ou de f'g, né? Então, no caso aqui, vai ser menos cosseno, que multiplica 1, né? dx. E é basicamente isso, né? E agora a gente calcula. Então, aqui só vou dar uma ajustada, né? Vai ser menos x cosseno de x. Agora, esse menos com menos vai juntar, ficar mais. E eu vou ter cosseno de x dx, tá? Então, dessa forma, temos que... Eita! Temos aqui... Isso aqui vai ser igual a seno, né? Porque a integral de cosseno é seno. Mais uma constante, tá? Porque a gente está calculando integrais indefinidas. Certo, gente? A técnica é essa, né? E o que seria a demonstração dessa técnica, né? Seria o seguinte: você parte da regra do produto, né? Já que f e g são deriváveis, então você pode calcular a derivada do produto de f com g, né? Então, quando você deriva esses dois, aí vai ser o quê, né? Vai ser derivada do primeiro vezes o segundo mais primeiro vezes derivada do segundo, certo? Aí, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou escolher f vezes g' e vou isolar. Então, se eu isolar f vezes g', então isso aqui vai ser igual a f de x, g de x, derivada, menos f' de x vezes g de x. Aí agora eu vou integrar tudo, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui para dar uma... para a gente ganhar um tempinho. Então, eu vou integrar tudo. Então, o que vai acontecer? Se eu integro tudo, então eu vou ter integral disso daqui
dx, integral disso daqui dx, e integral disso daqui dx, né? Porque eu posso quebrar a integral no menos, tá? Aí o que que acontece? Aí, como eu tenho uma derivada e uma integral, pelo teorema fundamental do cálculo, isso daqui vai ser igual a f de x vezes g de x, menos a integral de f' de x vezes g de x dx. E aí temos a nossa regra, né, de integração por partes. Tá? É basicamente uma consequência direta, né, da nossa regra do produto para derivadas. Bom, acho que é isso, né? Te deu uma boa resumida essa semana, no resumão. E nas notas de aula, né, vai ter diversos outros exemplos com diversas outras situações, né? Aí eu sugiro que vocês dão uma olhada com mais atenção lá, tá? Então, por enquanto é isso, gente. Continue se cuidando e até a próxima.